Às vezes, nessa terra, acontece coisas conosco que nos deixa, assim, pensativos. Por quê? Por que Deus permite que tanta dificuldade venha sobre as nossas vidas? Não é? Às vezes a gente olha para alguns irmãos e a gente vê irmãos passando necessidade. Às vezes a gente olha, até mesmo para nós mesmos, para nossas vidas, e dá desespero. A gente fica desesperado. Amém? Porque a gente está diante de problemas tão grandes, situações tão complexas, e a gente olha para a gente mesmo e diz assim: por que isso está acontecendo? Como é que eu vou resolver isso? Às vezes a gente se sente tão pequenininho diante das provações. Às vezes a gente se sente tão impotente, tão incapaz diante das dificuldades da vida. No ano de 2020, um ano completamente diferente de tudo que a gente já viveu. Um ano que talvez a gente jamais imaginasse. Se me perguntassem no final de 2019, pastor, como será o ano 2020? O ano 2020 vai ser uma bênção. A nossa função é profetizar, né? Mas aí acontece 2020, acontece pandemia, acontece toda essa dificuldade e a gente fica pensando: por que, Senhor? Conheço muitas pessoas que perderam o emprego, conheço muitas pessoas que se suicidaram, pastores inclusive, gente do nosso meio. Conheço pessoas que fecharam as portas de pequenos negócios. Conheço pessoas que tiveram as suas famílias destruídas, perderam entes queridos. E a gente para pensar: Deus, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Eu quero te dizer que nada do que está acontecendo deveria nos surpreender. Porque todo dia nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos cantando louvores ao Senhor. Todos os dias a gente abre a Bíblia e uma palavra muito recorrente que vem, que salta aos olhos, é quando Jesus, ele diz com todas as letras que nesse mundo passaríamos por aflições. A palavra do Senhor diz que o sol é o mesmo, tanto aquele que nasce para o justo, quanto o sol que nasce para o ímpio. É o mesmo sol. Aquelas pessoas que não servem a Deus, elas passam necessidades, elas passam dificuldades, elas passam muitos desafios e obstáculos. Da mesma forma, somos nós que servimos a Deus. Nós passamos por tudo isso. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que houveram outras pessoas antes de nós que se encontravam diante de situações tão desafiadoras quanto nós nos encontramos hoje. E ainda assim, essas pessoas encontraram no nosso Deus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Amém? Nem Deus, em Deus, essas pessoas encontraram a saída, a solução para os seus problemas. Quero te convidar a ler uma parte muito interessante do livro de Números. Abra comigo, Números, capítulo 11, verso 14. Para que nós possamos meditar rapidamente. Numa passagem que Moisés, ele rasga o coração para o Senhor. Números 11. Números, capítulo 11. Vamos ler verso 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. É Moisés rasgando o coração para Deus. Sozinho, eu não posso levar todo este povo.
pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés tirou o povo do Egito, amando de Deus, ele não estava fazendo absolutamente nada por ele mesmo, mas ele tirou o povo do Egito, mais de 3 milhões de pessoas, sob a sua liderança. E todo mundo conhece a história, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo colocava a culpa de tudo que dava errado sobre os ombros de Moisés. As pessoas apontavam o dedo para Moisés o tempo todo, foi por culpa sua. Porque no Egito eu tinha carne, no Egito eu comia cebola, no Egito eu tinha o melhor que o Egito poderia me oferecer. Mas as pessoas eram escravas, não era aquilo que Deus tinha para elas. Quero te lembrar que você está numa terra que mana leite e mel, mas você não pode deixar que essa terra te escravize. Os Estados Unidos da América, ele não pode ser para você como o Egito foi para Israel. Os Estados Unidos da América não pode afastar você da presença de Deus, porque Deus é o que há de mais importante nas nossas vidas. Deus é o que há de mais caro, de mais precioso para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o nosso Senhor é quem provê todas as coisas, independentemente de quão difícil esteja, quão pesado esteja a carga sobre os nossos ombros, quando nós entendemos que é o Senhor o único que pode resolver as nossas situações, os nossos problemas, Moisés, ele chegou a pedir para Deus que Deus arrancasse a vida dele, mas ele não arrancou a vida dele, não tocou na própria vida. Moisés, ele conversou com Deus, ele falou com Deus, ele se expressou para Deus, e ele disse: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Porque liderar esse povo é gigante, esse povo é muito grande, e eu não consigo fazer isso sozinho. O que Deus fez foi trazer para ele justamente o refrigério que ele precisava. Deus disse para ele: você não está sozinho, Moisés, porque eu vou levantar 70 pessoas para te ajudarem. Eu quero te dizer que, independentemente da situação que você esteja passando, você não está sozinho. Deus vai levantar pessoas para te ajudar em nome de Jesus. Eu quero declarar que mesmo que o inimigo jogue na sua cara que você não tem capacidade, que você não vai vencer, mesmo que o inimigo diga para você que o seu lugar é o chão, eu quero dizer, em nome de Jesus, que o inimigo ele é mentiroso. Ele é mentiroso desde o princípio. Isso é dele, isso é natural dele. Porque dele não pode sair nenhuma palavra de verdade, porque dele só há mentira. Eu quero declarar para você nessa manhã que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. É a fonte de toda a verdade que existe. Eu quero te lembrar que Jesus, em um determinado momento, ele diz assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Moisés, ele procurou a pessoa que poderia ter resolvido o problema dele. Ele não reclamou para pessoas. Ele não procurou pessoas para se desabafar. Moisés, ele foi aos pés de quem poderia resolver. O problema é que muitas vezes a gente procura no homem aquilo que a gente só pode encontrar em Deus. Esse é o grande desafio que nós precisamos vencer. Porque é muito fácil dizer que nós cremos na palavra de Deus. Dizer é muito fácil, mas é no momento da crise, é no momento da dificuldade que os homens são separados dos meninos. É no momento que nós estamos vivendo, nesse momento de desafios, que nós de verdade somos testados naquilo que nós falamos. Porque não se engane, o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai sempre nos testar por aquilo que nós declaramos. A palavra não tem poder? Aquilo que nós declaramos será julgado na nossa cara. O inimigo ele vai nos afrontar com a nossa palavra. Você diz que crê em Deus, mas você está murmurando. Você diz que crê em Deus, mas você
está fazendo tudo com a força dos seus braços. Você diz que está buscando ao Senhor, mas que hora? Porque o tempo todo eu estou olhando, você nunca tem tempo para orar, você não tem tempo para buscar o Senhor, você ouve de tudo, menos louvor. Nesses momentos é que a gente tem que encher o nosso ambiente de Deus, da presença de Deus. É nesses momentos de dificuldade que a gente tem que buscar na palavra o refrigério para a nossa alma. Porque a nossa alma é o que nos resta de nós mesmos. A palavra do Senhor diz que eu sou espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. Acho que eu já disse isso algumas vezes aqui. É uma guerra muito desigual, porque o corpo, a carne, ela é muito junta, muito próxima da alma. Então o que a gente sente na carne transfere para a alma e vice-versa. A alma é o repositório das nossas emoções. As nossas emoções muitas vezes nos enganam. As nossas emoções, elas podem ser facilmente manipuladas pelo inimigo. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fechar as brechas. Porque a nossa emoção, ela tem que ser governada pelo nosso espírito. Aquilo que nós somos de verdade, que é o nosso eu, que vem de Deus, o Espírito do Senhor tem que falar mais alto na minha e na sua vida. Principalmente nesses momentos onde tudo parece estar dando errado. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu fui com a minha família para Portugal. Vivi em Portugal de 2010 a 2013. Eu fui para Portugal com uma promessa de trabalho. Mas eu cheguei em Portugal e todas as portas que antes estavam abertas, elas foram fechadas. Mas aí como é que você faz? Você já vendeu tudo no Brasil, você já tomou uma decisão muito difícil, que é migrar para outro país. Então você olha para trás e você vê que o seu navio foi queimado. Não tem mais caravela, não tem volta. Você precisa seguir dali em diante. E naquele momento que as portas começaram a se fechar, a primeira coisa, a reação natural do homem é justamente começar a reclamar, né? Falei muito nos ouvidos da minha esposa, porque tudo estava dando errado. Todos os meus planos, aquilo que eu pensava que ia dar certo, eles foram frustrados, né? Mas não foram frustrados por Deus, foram frustrados pelo inimigo. Só que a palavra do Senhor me diz que Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Quero declarar na sua vida que você serve a um Deus poderoso o suficiente para pegar toda essa situação difícil que você está vivendo, toda essa situação que você pode declarar como sendo uma situação de maldição e transformar essa maldição em bênção. Deus vai transformar todas essas dificuldades, todas essas pedras que estão sendo colocadas diante de você em bênçãos. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essas pedras e vai transformar todas elas num altar de adoração ao Senhor. Você vai colocar essas pedras como memoriais daquilo que Deus vai fazer por você. E pelo simples fato de você estar aqui adorando ao Senhor, já mostra para o reino espiritual que você crê naquele que te sustenta. Uma vez que nós cremos, nós temos que entender que a única pessoa que pode mudar a nossa história é o nosso Deus. Eu quero declarar para você uma coisa, um erro que eu fiz. Eu procurei pessoas para me ajudarem quando eu passei por dificuldade em Portugal. Sabe o que foi que aconteceu? Decepção atrás de decepção. Decepção atrás de decepção. Mas a palavra do Senhor nos declara isso também. Que quando nós procuramos no homem aquilo que nós devemos encontrar em Deus, a única resposta que nós teremos são portas fechadas. A palavra do Senhor, Ele nos dá o escape. Ele diz assim, que Ele não vai permitir que sobrevenha sobre as nossas vidas nenhuma tentação, nenhuma dificuldade que seja mais pesada do que aquilo que nós somos capazes de suportar, de carregar.
E dentro da tentação, dentro da dificuldade, dentro do desafio, Ele dará o escape. Eu quero declarar o escape de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Eu quero declarar que o melhor de Deus vem sobre a sua casa, em nome de Jesus, nessa manhã. Quero declarar que portas abertas, portas que você nem imaginava, elas agora, nessa semana, elas se descortinam diante dos seus olhos, em nome de Jesus. O seu socorro virá de lugares e de pessoas que você nem imaginava. Porque é o Senhor quem vai levantar essas pessoas para te ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem crê diz amém. Bate palmas. Quero compartilhar também a vida de um profeta poderoso, Elias. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Quem conhece a vida de Elias? Um profeta. Um profeta cheio de Deus. Um profeta que tudo fez amando do Senhor. Eu tenho certeza que eu tenho diante de mim aqui homens e mulheres de Deus que consultam ao Senhor e só faz aquilo que Deus manda fazer, amém? Isso é essencial para as nossas vidas. Uma vez que nós entendemos que é Deus quem direciona, eu quero repetir uma coisa para você guardar bem dentro de você. Na sua vida, as coisas acontecem ou porque Deus manda ou porque Deus permite. Viu, Gustavo? Ou é porque Deus manda ou é porque Deus permite. E se Deus está permitindo alguma dificuldade, é porque Ele quer te forjar o seu caráter. Ele quer criar em você uma coraça ainda mais dura do que aquela que você já tem. Deus quer te catapultar para o próximo nível e quem recebe diz amém. Amém. Em nome de Jesus. Elias foi aquele profeta corajoso. Foi um profeta que desafiou os profetas de Baal. A palavra do Senhor diz assim. Abra comigo, volte um capítulo aí, capítulo 18, só para você ver quem era Elias. No capítulo 18, verso 27, está dizendo assim: ao meio-dia, Elias zombava deles. Zombava de quem? Dos profetas de Baal, dizendo em altas vozes, porque ele é Deus, está falando do Deus dos profetas de Baal. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou de dormir, e despertará. O que está acontecendo? Houve uma situação bastante interessante, um desafio entre um profeta, o profeta do Deus vivo, e todos os outros sacerdotes de Baal. Eram 400 sacerdotes. E Elias disse o seguinte: vamos oferecer um altar, vamos fazer um altar, e vamos chamar a Deus, vocês chamam o Deus de vocês, e eu vou chamar o Deus vivo. E aquele Deus que queimar, que descer fogo do céu, é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, eles cortavam o próprio corpo, eles faziam clamores, eles choravam, se jogavam ao chão, e nada acontecia. Elias, então, numa simples oração, que o poder de Deus se manifeste naquele lugar. O poder de Deus vai se manifestar na sua casa. Vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. O poder de Deus, Ele está aqui para nós, que somos filhos. Os profetas de Baal que existem ao nosso redor, eles podem clamar o tanto que for, eles não conseguem absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eles clamam a deuses que não ouvem, a deuses que não falam, a deuses que não veem, a deuses que não andam, que não saem do lugar, que não existem. O nosso Deus é a fonte da existência. O nosso Deus é a fonte da existência. O que acontece? Deus então derrama fogo do céu, num altar que estava completamente encharcado de água, uma situação completamente impossível. E depois que essa manifestação acontece, ele cumpre a promessa. Ele elimina, ele mata do meio do povo de Israel esses 400 profetas. Ele sozinho faz isso. Porém, havia uma rainha chamada Jezabel. Quem conhece, já ouviu falar sobre Jezabel? Jezabel, ela disse o seguinte: diga para Elias que se eu sou quem eu sou, ele morre ainda hoje. Sabe o que aconteceu com Elias? Ele fugiu para o deserto. Um homem que sozinho enfrentou 400 sacerdotes de Baal,
ele não aguenta a pressão de uma única mulher. Olha só como é, hein, a situação. Ele não aguentou a pressão de uma única mulher. Ela disse assim para ele: diga para Elias, vou falar aqui nas palavras que estão aqui na palavra do Senhor, 1 Reis capítulo 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, a cada um dos profetas de Baal. E o que Elias faz? Temendo, pois, Elias levantou-se, estou lendo o verso 3, temendo Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Elias se dirigiu ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Mais uma vez, um homem de Deus pedindo para si a morte. Tamanha era a pressão, tamanho medo que ele estava sentindo. Basta, foi a palavra que ele disse para Deus. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele disse assim: me leva agora, porque eu não estou aguentando mais. E eu vejo em Elias a mesma situação de Moisés, a mesma situação que talvez alguns dos irmãos possam estar vivendo aqui. Você dizendo: basta para Deus, basta Deus, eu não aguento mais. Porque tudo que eu faço dá errado, eu estou na sua casa, eu estou na sua presença, não estou em pecado. E ainda assim, parece que o céu é de bronze, não sobe a oração. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: lembra do livro de Jó? Lembra que Jó fez as mesmas declarações para Deus e Deus, olha, caladinho. Deus ficou em silêncio, porque Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é Deus. Mas eu quero que você saiba que ainda no silêncio de Deus, como nós cantamos hoje, Ele está trabalhando a seu favor. Quero que você saiba que Ele está trabalhando a favor da sua causa. Que você é filho e como filho você é tratado de maneira diferenciada. Porque às vezes é justamente nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando que nós temos a maior oportunidade das nossas vidas de encontrar Deus face a face. Quero te convidar a encontrar Deus face a face nessa dificuldade. Quero te convidar a intensificar as suas buscas ao Senhor nessa manhã de domingo. Nós estamos nos últimos dias de 2020. Eu quero declarar que 2021 será um ano completamente diferente para a sua vida, completamente diferente para a sua casa. Todas as dificuldades, elas vão ficar para trás. Elas vão ficar em 2020. E 2021 vai se abrir como um ano de grandes promessas. Estou profetizando. 2001 será um ano de grandes realizações. Será um ano de grandes bênçãos. Será um ano de alegria. Será um ano onde o Senhor, veja bem, não será mais ninguém, mas o Senhor colocará um sorriso no seu rosto e palavras de júbilo na sua boca. Palavras de exaltação. Assim como está em Jó, capítulo 8, verso 21. É o Senhor quem vai fazer isso. Quer que você coloque as suas mãos sobre a sua cabeça nesse momento? E declare, você como sendo representante da sua casa, da sua família. Em 2021, o Senhor Deus, o Deus vivo, colocará um sorriso no meu rosto e colocará palavras de júbilo na minha boca. Receba essa palavra em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em abençoar. E com a presença dEle, mais fiel Ele será na nossa presença, nas nossas vidas. Amém? Amém. Quero te lembrar de mais um texto. Agora, vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo, o apóstolo que sozinho escreveu mais de 70% do Novo Testamento. Um apóstolo que era doutor em leis, ele conhecia tudo sobre a lei. E não só sobre a lei dos judeus, mas ele conhecia sobre a lei dos romanos também. Porque teve em determinado momento que ele estava exilado e ele falou que ele ia recorrer
ao maior governador. Ele tinha direito disso porque ele não era judeu, ele era romano. E porque ele fez uma petição justa diante dos homens, apóstolo Paulo foi levado para diante do governador. Mas eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, especificamente sobre um momento que ele falou também que não estava aguentando mais. Que a situação que vinha sobre ele era pesada demais até para ele. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, está dito assim: porque não quero, meus irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O próprio apóstolo Paulo dizendo que a situação que ele estava vivendo era tão pesada, era tanta perseguição, que até mesmo ele já não estava suportando mais. E olha, só para te lembrar, pelo simples fato de adorarmos a Jesus Cristo, termos Jesus como nosso Senhor e único e suficiente Salvador, só por isso, só por essa situação, já é motivo de sermos perseguidos. Desde o princípio foi assim. Então, se para as pessoas do mundo já é difícil, geralmente para nós essa situação é um pouquinho mais apertada. É um pouquinho mais difícil. Desde o princípio, os cristãos, eles sempre foram perseguidos. Perseguidos porque pregavam a Deus verdadeiro. O Deus que de fato pode mudar a vida das pessoas. Parece ser uma contradição isso, né? Como que eu posso falar de um Deus que muda histórias, mas a minha própria história, ele não muda? Como eu posso falar de um Deus que é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que permite tanta perseguição acontecer ao seu povo? Não é? Tudo isso aconteceu por uma única razão, por causa da entrada do pecado no mundo. Por causa da entrada do pecado que nós sofremos, tudo que nós sofremos hoje. Mas eu quero te lembrar que nós temos ao nosso lado um Deus que é o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor diz que Ele é a nossa espada. Tome posse dessa palavra. Ele é a nossa espada e Ele é o nosso escudo. E Ele não nos deixa sozinho. Quero te lembrar que na palavra do Senhor está escrito assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se refugia e está seguro. Repita comigo: torre forte é o nome do Senhor, ao qual o justo se refugia e está seguro. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu quero te convidar a entender agora a vida de uma pessoa que vocês conhecem também com intimidade. Vida de Davi. Abra comigo, se for possível, em Salmos, capítulo 42. E por aqui nós vamos encerrar a palavra. Davi, grande Davi. Quero falar para você de um dos maiores guerreiros que já existiram. Um guerreiro que partia para a guerra e ele ia para resolver. Ele seguia todas as ordens do Senhor conforme lhe era dado. Quero te lembrar que a história dele começou de uma forma muito simples. Ele era o menor dos irmãos. Ele era uma pessoa completamente diferente do padrão da época. Ele era ruivo. Imagina um ruivo no Oriente Médio. Um lugar muito quente, um lugar árido, cuja pele das pessoas é uma pele queimada, cabelo crespo por causa do sol intenso que bate sobre a cabeça das pessoas. E Davi, esse loirinho ou ruivo, conforme alguns dizem, alguns estudiosos, ele é levantado por Deus, uma pessoa que ninguém acreditava. Ele foi levantado por Deus enquanto ainda havia um rei reinando, que era Saul. Mas Deus mandou o profeta Samuel encontrar Davi no meio das malhadas, no meio de ovelhas. Davi, ele não era um guerreiro. Davi era um pastor, guerreiros eram os irmãos dele. Mas ele foi levantado um guerreiro forte, um guerreiro capaz de lutar com um gigante, um guerreiro que foi o único que encarou um grande gigante que era temido por todo o povo de Israel.
Esse gigante, ele era tão ousado, Golias, que ele disse assim: vamos fazer um combinado, um acerto aqui entre nós, para que os nossos exércitos não guerreiem, não lutem. Apenas eu vou entrar como o herói do meu lado, dos filisteus. E vocês levantem uma pessoa para lutar comigo. Aquele que vencer, domina sobre o exército perdedor. E o povo de Israel se amedrontou. Homens guerreiros, homens fortes, experientes, eles todos se amedrontaram, porque Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. Talvez se fôssemos nós lá, nós nos amedrontaríamos também. Mas quando uma pessoa está cheia de Deus, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando uma pessoa está cheia da presença do Deus Altíssimo, do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, Davi bateu no peito e disse assim: quem é esse circunciso em filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Talvez você tenha que declarar isso diante das situações do dia a dia, diante das dificuldades, diante dos desafios. Quem é esse gigante incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quero te lembrar que um dos nomes do Senhor é justamente Senhor dos Exércitos. É Ele quem guerreia a sua causa, é Ele quem peleja por você. É Ele quem está lá diante de ti, abrindo as portas. É Ele que está fazendo aquilo que você não pode fazer. É Ele que está te dando capacidade para enfrentar gigantes nessa manhã. Gigantes, às vezes, que você já olhou para eles e diz assim: eu não sou capaz. Se eu for por mim mesmo, eu vou perecer. Mas eu quero te lembrar que você não vai por você mesmo. Você está cheio desse espírito de ousadia. Você está cheio desse espírito de intrepidez. Esse espírito que entrou dentro de Davi e deu a ele a força que era necessária para abater um gigante, existe dentro de nós também. Davi, ele foi o templo e habitação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em nós também. Você precisa entender que aquilo que Davi fez, nós podemos fazer hoje também. A partir do momento que nós cremos na palavra do Senhor, e não só cremos, nós colocamos essa palavra em prática, a palavra ela vai acontecer nas nossas vidas também. Amém? Em nome de Jesus. E Davi, ele declara assim, olha que interessante, Salmo 42, um salmo escrito por Davi, ele declara dessa forma: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas, olha Davi declarando isso, esse grande guerreiro declarando isso. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Não é? Justamente quando nós estamos passando dificuldade, aí alguém vira pra gente e diz assim: onde é que está o seu Deus? Você não está na igreja todo domingo? Você não está louvando a Deus todo domingo? Você não é fiel nos dízimos e nas ofertas? Eu vou dizer para você, onde é que está o seu Deus? As pessoas do mundo, as pessoas que são usadas pelo inimigo, elas vão sempre jogar isso na nossa cara. Sabe por quê? Porque elas querem nos fazer desacreditar. Elas querem nos fazer retroceder. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que retrocede, Deus não se compraz, Deus não se alegra. E Davi continua dizendo assim: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava com procissão à casa de Deus. Ele está se lembrando das vezes que ele levava o povo para a presença de Deus. Ele está se lembrando desses momentos. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha só o que Davi está escrevendo. Ele está escrevendo não para outras pessoas, ele está escrevendo para si mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadunas, todas as tuas ondas e vagas
passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, o meu Deus. Uma coisa interessante, Davi era um caçador. Ele foi criado no meio do mato, entre as ovelhas. E como caçador, ele já havia vencido um leão e uma ursa. Ele já havia enfrentado um leão e uma ursa, sendo preparado para enfrentar Golias. Davi está dizendo assim como a corça anseia pela água, pelo cheiro das águas, assim é o meu espírito ansiando pelo Senhor. Porque ele havia observado uma situação muito interessante, que não está registrada claramente. É a tradição dos judeus que conta isso. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo que em determinado momento ele viu uma caçada acontecendo entre o leão correndo atrás de uma gazela. E o leão, ele é muito mais forte, ele é muito mais potente, apesar da gazela ter mais resistência, ela correr mais tempo. Mas o leão, ele tem uma vantagem, que é o faro. Então, uma vez que o cheiro da gazela, o cheiro do suor da gazela, entra nas narinas do leão, ela pode correr as distâncias que for, os quilômetros que for, que ele consegue caçar, ele consegue, por isso que ele é um caçador. Ele consegue ir atrás dessa gazela, da corça. E o leão, ele espera simplesmente a corça se cansar, porque se cansando ela vai parar, não aguenta correr mais. Então ele chega e abate essa corça. Porém, Davi começou a observar que as corças, elas sempre procuravam os rios, ribeiros, riachos. Porque uma vez que ela entrava, a corça entrava no ribeiro, quando ela saía do outro lado, ela saía lavada pela água, e aí o cheiro se dissipava. E era a única maneira de enganar o leão, porque ele não conseguia ir atrás da corça, justamente por causa disso, por causa da estratégia. Eu quero declarar sobre a sua vida, nessa manhã de domingo, que o Senhor vai te lavar com essas águas também, em nome de Jesus. O inimigo, ele vai até te procurar, ele vai te caçar com fúria, ele vai querer te tragar, ele vai querer te levar para um lugar de abismo, um lugar onde você não quer ir, um lugar de insegurança, um lugar de medo, mas o Senhor vai te esconder nessas águas profundas do Espírito, em nome de Jesus. O Senhor, ele é aquele, o único capaz de fazer isso conosco. A palavra do Senhor diz que Ele nos esconde debaixo das suas asas. Ele coloca as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas e nós somos escondidos contra o inimigo. Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Independentemente da dificuldade, independentemente dos desafios, o Senhor te esconde essa manhã. O Senhor te guarda na arca. Lembra da arca? Noé? Ele foi chamado para construir uma arca. Deus poderia ter facilitado para Noé. Deus poderia ter dito assim: construa uma arca de 20 pés por 20 pés e por 20 pés de altura e entra para essa arca com a sua família e eu vou te dar livramento. Mas Deus, Ele não fez isso. Ele diz assim: construa uma arca gigante e leva para lá um casal de todos os animais. Imagina uma situação. Se Deus pode facilitar, por que Ele complica? É o próprio Deus que nos dá esses desafios. Porque Ele sabe das nossas capacidades. Ele sabe de onde você veio e para onde você vai. Ele sabe que você é imagem e semelhança dEle. E se Ele está permitindo isso acontecer, é porque Ele já sabe qual é o final dessa história. Amém. Em nome de Jesus. Já está escrita a sua vitória, em nome de Jesus. Toma posse.